Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. E espero que todos estejam bem. Coloquem nos comentários se vocês têm alguma dúvida, está passando por algum problema e quiser deixar o seu nome para oração, eu vou estar orando. Se você quiser colocar nos comentários o nome dos seus familiares, também eu posso estar orando pelos seus familiares. E eu estou aqui para trabalhar para o Senhor. Hoje eu venho trazer uma passagem que é muito conhecida, só que eu só vou destacar uma parte dela, porque ela fala de algo que eu já falei aqui no canal, né? Que tem coisas que eu já falei no canal e o Senhor tá sempre, né, falando comigo naquilo ali, para que venha me animar, para reforçar, para que eu tenha estar passando. Que nada para Deus é fácil. Tudo que a gente vai fazer para o Senhor é complicado. O inimigo se levanta, o desânimo aparece, coisas contrárias vêm acontecer para que a gente venha estar desanimando, mas eu tenho o Senhor, né? Como eu já falei aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Eu venho trazer hoje em Lucas, capítulo 23, versículo 16 em diante, que diz assim, ó: castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei, e era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa, porque tinha dois na cruz, né? Tinha Jesus e tinha Barrabás. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás era um que tinha sido condenado, né, por homicídio, né? E o dele já era certo que ele era um homicida e o povo estava mandando soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. E aí diz assim, por ocasião de festa, e era necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita da cidade, de um homicídio. Ou seja, ele foi para a prisão porque ele cometeu homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus. Até Pilatos queria soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-eis, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Eles ficavam mais ainda fortes, querendo ver que o Senhor Jesus fosse crucificado. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, né? Mais uma vez, como eu já trouxe aqui, que muitas das vezes o povo vai fazer, sabe que não é certo, mas vai fazer para agradar o homem, para fazer a vontade do homem, porque a multidão, né, tá se sentindo bem. Se fizer aquilo ali, ele vai agradar a multidão, e ele fez, né? Julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição de homicídio, e que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. O que eu trago nessa noite, o assunto que eu venho falar, é que hoje em dia não é diferente. Tudo que é contrário ao Senhor Jesus, tudo que se for coisas que é para agradar o Senhor, que era para crescimento espiritual, que é para crescer a obra do Senhor, sempre tem algo, sempre alguma coisa é contra. É totalmente diferente. Agora, quando é algo que é para apagar
as obras que o Senhor fez, né? Os feitos que o Senhor fez foram todos, né? Quando o povo gritava aquilo ali, o povo nem lembrava que Jesus fez tanto milagre, não quis nem saber, eles queriam que Jesus fosse crucificado. Tudo bem, já era plano de Deus, estava escrito, ele veio para isso, né? Mas o que eu venho trazer é que quando a gente coloca no coração de fazer uma coisa que é para agradar ao Senhor, o negócio fica difícil, né? Nós somos taxados de crente chato, né? Nós somos taxados de, muitas das vezes, que falam sobre intolerância religiosa, né? Assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara, nem todo crente está de acordo com esse negócio de entra em centro espírita ou entra em qualquer outro lugar e quebra as coisas do outro. Nem todo crente, eu sou uma delas, né? O Senhor, ele não ensinou isso pra gente, eu não vejo isso na Bíblia. Que a gente tem que entrar no lugar que a pessoa gastou o dinheiro deles, né, para montar. O Senhor, ele deu livre-arbítrio para cada um. Se eles servem ao Deus deles e eles compraram aquilo com muito sufoco, como a gente também compra, né? Tudo que vai comprar para a igreja com muito sufoco, eles também compram com sufoco. Às vezes tira até de onde não tem. Para de repente chegar um bando de gente que se diz cristão e vai lá e quebra tudo. Sabe? É o mesmo que pegar e jogar o dinheiro dos outros fora. A única pessoa que tem direito de quebrar as coisas dos outros é eles mesmos. Foram eles que gastaram, não é a gente. A gente não tem nada que meter a mão nas coisas de ninguém para quebrar. Eu entendo assim, né? E assim, eu tenho amigos que são espíritas que falaram para mim: nossa, você é uma crente diferente, você não tem preconceito. E fez aquela amizade comigo, assim, eu tenho o Renato, que era o piscineiro lá, ele tá até no meu Face, que era o piscineiro da onde eu trabalhava, do condomínio. Ele me chama de nega véia. Ele é um amor de pessoa. Ele é uma pessoa muito, muito, muito gente boa, coração grandão, sabe? Eu tenho uma irmã de coração, a Daniela, né? O meu nome é Regina Daniele, o dela é Daniela. E nós fizemos amizade, todo dia eu pegava ônibus para trabalhar meia-noite na Barra. Então eu pegava ônibus todo dia lá em Cascadura e levava uma garrafa de café. Eu via que eles compravam café, ficavam atrás de café, porque eles iam passar a noite trabalhando. E eu levava uma garrafa de café porque era para eu beber e era para o pessoal da portaria, para quem tivesse a noite lá também. E ali eu fiz amizade com ela e com o motorista dela, que era o Anderson. Era eles dois, ela era a trocadora e ele, o motorista. Parece até que ele já é falecido. E nós fizemos uma amizade tão grande, quando eu chegava, eu, café para vocês, não sei o que, aí, nossa, aí fortaleceu, né? E aí eu levava o cafezinho para eles, e eles ficavam todos felizes e tudo. E eu fiz uma amizade muito grande com ela. Aí teve um dia, a gente conversava muito durante a viagem, eu sentava perto dela e ficava conversando com ela. Teve um dia que ela falou assim: Dani, eu quero conversar com você. E aí eu falei assim: tá, pode falar. Aí ela: não, eu quero marcar um lugar pra gente ir conversar, lanchar. Aí nós marcamos em Madureira. Fomos num lugar, sentamos, conversamos. E quando chegou lá, ela falou assim pra mim: sabe o que que é? Eu quis vir num lugar porque eu acho que essa é a última vez que a gente vai se falar, que a gente vai se ver. Aí eu falei assim: por quê? Aí ela falou assim: não, porque eu já notei que você é evangélica. Aí eu falei: e? Aí ela falou assim: e eu sou espírita. Eu falei: e? Aí ela: eu sou macumbeira, Dani. Eu falei assim: e? Ela: eu bato tambor. Eu falei: e? O que que tem isso?
Aí ela, porque os crentes não gostam do pessoal que é espírita. Não é bem assim. Tem crentes e crentes. Entendeu? O crente que ele segue a mensagem verdadeira, ele segue ao pé da letra, sabe que o Senhor ensinou a gente a amar o nosso próximo. Então, eu expliquei a ela, você tem livre-arbítrio. Você tem a sua religião, eu tenho a minha e a amizade continua. Eu respeito a sua, você respeita a minha e a gente não precisa deixar de se falar por causa disso. E a gente sempre foi muito, muito, muito amiga. Né? Ela se surpreendeu comigo. Ela falou, eu achei que você fosse se afastar de mim. Menina, eu já estava sofrendo antecipado, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, não, Dani, não. Eu amo você de coração e eu não quero me afastar de você. Não vai ser por causa da sua religião, não tem nada a ver isso. É a sua religião, é a sua escolha. Né? E eu continuei com contato. Perdi contato com ela agora há pouco tempo. Eu tinha zap dela, mas conforme muda de número, às vezes a gente perde alguns contatos. Mas eu tinha, a última vez que eu tive contato com ela, ela disse que estava morando em Quintino. E eu amo muito. Se um dia ela assistir esse vídeo, eu quero dizer que eu amo demais. O meu irmão Renato também lá que a gente trabalhava junto no condomínio São Martão. Nossa, ele é muito, muito gente boa. Eu desejo que ele seja muito feliz. Que Jesus abençoe grandemente a vida dele. Minha amiga também, Dani, sabe? E eu não levo assim para esse lado de que eu tenho que destruir o que eles construíram, não. Eu creio assim, cada um com a sua religião, cada um respeita a religião do outro, e aí não tem conflito, não tem intolerância religiosa. O crente não fala do outro e o outro não fala do crente. Pronto, acabou. O problema é que tem gente que cisma de querer ficar implicando, arruma um motivo. Se não é por futebol, é por política. Se não é por política, é por religião. Se não é por religião, é por etnia. Sabe? Tem gente que gosta do mimimi. E eu até hoje eu conheço pessoas que são gays. Eu tive um menino que eu estudei à noite e ele era. E ele também me conheceu e ele falou que eu não era como ele pensava que os crentes eram. Ele teve um tempo nos caminhos do Senhor, eu fiquei feliz. Parece que agora ele se afastou de novo. Gente, é muito difícil permanecer na presença do Senhor. Por isso que eu digo, não julgue. A pessoa que vem de lá de fora, vem com um passado assim um pouco, tanto quanto pesado, é muito difícil. As tentações diárias e ainda junta às vezes alguém que chega para julgar. Eu passei por uma situação de uma vez levar minha amiga Narcisa para uma igreja que a gente estava acostumada a ir. Né? E nesse dia, a gente estava lá na igreja e tinha um certo pastor, que é daqui, do bairro onde eu moro, e ele viu ela, e ela tem bem mesmo jeito de lésbica. Ele viu ela lá atrás, olha, ele descascou. Ele só falava de homossexualidade, de lesbianismo, que estava com demônio, que não sei o quê, 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 que não sei o quê. Conclusão, ela falou para mim assim, Regina, eu não vou mais naquela igreja. E a gente ia ido visitar, que a gente sempre visitava lá. Aí eu falei assim, aí eu também me entristeci muito, eu não achei graça, não gostei daquilo. Né? Eu, na minha concepção, eu acho que eu chamaria a atenção dele se eu fosse membro da igreja, ou se eu fosse... É porque, assim, o microfone na igreja é uma surpresa. A pessoa vai pegar. Então, antes de você dar oportunidade para a pessoa pregar na tua igreja, procura saber se a pessoa respeita o outro, respeita o próximo. Porque muitas das vezes a pessoa não está vivendo daquele jeito ali porque quer. É muito maior do que a pessoa pode controlar. Lógico que tem uns que reagem, que falam que não quer e que conseguem sair, mas, gente, é espiritual. A própria palavra diz que a nossa luta não é contra a carne,
é contra o espírito e potestades. Então, vamos respeitar o próximo, vamos ter mais empatia, vamos parar com esse negócio de fulano é gay. Deixa fulano, ora por ele, sabe? Fulano tá em pecado, lá, ó. É a mesma coisa. Eu seguia muito a fulana de tal, mas ela declarou que ela tá em pecado, gente, que ela caiu. Cair, todos nós estamos sujeitos. Tenta se colocar no lugar da pessoa que caiu e de repente está sendo julgada. Você gostaria de ficar sendo julgada, apedrejada? Sabe? Então são coisas assim que são óbvias. Você coloca no lugar da pessoa. Eu costumo dizer que a gente tem que se colocar no lugar da pessoa, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Então a gente pega e se coloca no lugar da pessoa e pensa assim, Jesus, o que eu faria se fosse tu nesse momento? O Senhor, ele não perdoava? O Senhor ficava apontando o dedo, você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. O Senhor, ele não ficava apontando. Então, por que a gente tem que ficar apontando? Gente, a gente tem que cuidar da nossa salvação e tentar ajudar o nosso irmão a obter a salvação dele. E nessa passagem aqui, o que eu venho trazer é que muitas das vezes as pessoas matam as outras porque a maioria vai se agradar. Porque a maioria está pedindo. Porque a maioria vai aplaudir. Você quer o quê? Você quer ganhar a sua salvação? Você quer herdar o reino dos céus? Ou você quer o aplauso dos homens? Você quer ficar lá no palco sendo aplaudido porque ele fez algo que vai entristecer o Senhor, mas que o homem está adorando? É bem sério isso, é bem sério. Na vez de Jesus, um homicida foi livre e Jesus foi crucificado. Para quê? Para agradar o homem. Por cima é assim, mas lógico que tinha um propósito, já era plano do Senhor. Mas aqui mesmo diz, então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. Se a multidão está pedindo que faça, vamos fazer. Então eu venho dizer assim, não participe de montinho. Não participe de montinho, seja onde for, trabalho, igreja, escola, não participe. Caiu todo mundo na pele de fulano porque fulano errou. Gente, tenta ajudar aquela pessoa, porque com certeza ela está precisando de ajuda. Com certeza ela precisa que o Senhor acolha ela. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço e de umas palavras dizendo assim, o Senhor, ele é contigo, o Senhor, ele te ama, o Senhor quer te ver de volta na presença dele, ou o Senhor está cuidando de ti. Só isso que às vezes a pessoa precisa. Mas como eu já falei, já passei, muitas das vezes quando a pessoa está numa situação complicada, às vezes é mais fácil pegar, tem uma figura ilustrativa que é a pessoa no penhasco segurando e outra em cima. É mais fácil a pessoa pegar o pé e empurrar a pessoa lá para debaixo do penhasco do que abaixar, pegar a mão dele e trazer ele de volta para ele não cair. Entendeu? Então que nós possamos guardar isso no nosso coração. Se o irmão está precisando de ajuda, se o irmão está precisando de oração, pode ser irmão que nem conhece a gente vai ter que orar pelo próximo, é o nosso ID. A gente precisa orar para que o Senhor liberte o mundo, para que o Senhor liberte aquelas pessoas que precisam de ajuda, porque olha só, tem gente que está vivendo e gosta do que está vivendo, mas tem gente que fala assim, eu não quero viver isso, eu não quero isso para minha vida. Mas a pessoa não tem força.
Eu já citei aqui que quando a gente está lá fora, eu já estive lá fora. Muitas das vezes a gente sente saudade, a gente sente vontade de voltar para o caminho do Senhor, mas olha, ou luta, ou batalha. Então, que a gente venha se colocar na posição, nós cristãos, para que a gente venha estar orando por aqueles que estão precisando. Se o teu irmão está te julgando, está de pinima, está de fofoquinha com o teu nome, ora por ele. Repreende, mas se coloca de pé diante do Senhor, porque Ele é a tua justiça. Se tem um irmão que você viu que, nossa, ele era uma bênção na casa do Senhor, mas hoje em dia ele está fazendo tanta coisa errada, ora por ele precisa das tuas orações. Eu estou aqui hoje porque alguns irmãos, uns irmãos meus oraram por mim, o meu pastor orou por mim. Muitos estão na presença do Senhor porque teve alguém que orou por ele. A gente não tá porque, eu tô na presença porque eu tô, porque eu sou, porque eu posso. Não, você tá porque o Senhor foi misericordioso na tua vida e ouviu a oração de alguém para te resgatar, para te salvar, para te libertar, para te segurar no caminho dele. Nós não somos nada sem o Senhor Jesus na nossa vida, sem a misericórdia dele. Então que você possa pensar 2 vezes antes de mandar crucificar Jesus. Não se junte ao povo que queria que crucificasse Jesus. Não se junte. Não se junte ao povo que prefere soltar um assassino do que soltar um inocente. Quantas coisas nós vemos aí hoje em dia que são coisas assim, injustas. Tem gente que vai preso injustamente, tem gente que fica um tempão, perde a sua praticamente uma cidadania, a convivência com os filhos, com a família, tá inocente e tá preso lá. E tem gente que faz coisa errada e tá solto. Porque o povo juntou, aparece um e fala assim, ele que é o culpado, foi ele que estava. E nem sabe se era ele que estava. E aí, só porque a multidão começou a gritar aquilo ali, junta todo mundo e grita aquilo ali, e um homem, chefe de família, vai preso porque todo mundo gritou e disse que ele estava. Até ele provar, já era. Então, que a gente não venha fazer parte desse tipo de montinho. De montinho nenhum, né, gente? O único montinho que a gente tem que fazer é um montinho para orar. Ir para o monte, orar ao Senhor, orar. A gente vai estar orando 3 horas da madrugada. Vamos estar orando junto, vamos estar buscando junto. E que o Senhor possa nos abençoar sempre, nos dar sabedoria, nos dar fortalecimento espiritual, aperfeiçoar tudo que Ele tem em nossas vidas. E que nós possamos ter capacidade para estar ajudando o próximo. Que nós possamos ter mais empatia. Ame seu próximo. A palavra do Senhor diz que o Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. Então não é porque o irmão peca que você vai odiar o irmão. Você tem que amar o pecador. Afinal, o Senhor veio para os pecadores. A palavra do Senhor diz que o médico veio para os enfermos. Os sãos não precisam de médicos. Então o Senhor veio para ajudar aqueles que não conseguem sair do pecado, que não conseguem se libertar. Que você possa guardar isso no teu coração para cada momento que surgir na tua vida você lembrar. Não, eu não posso empurrar ele no buraco, eu vou ajudar, eu vou dar a mão, eu vou levantar. Porque graças a isso hoje eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Se não fossem os meus irmãos orarem por mim, se não fossem os meus irmãos me darem a mão, nem eu sei onde eu estaria agora, de repente nem vivo eu estaria. Teria ido para o inferno, porque várias vezes o inimigo falou na minha cabeça que era para eu me matar. Quando eu tive em depressão. Quando eu era mais novinha, que eu morei com a minha tia, eu tentei me matar. E ela
perturbava muito a minha mente, ela rasgava minhas coisas. Retrato que eu via que ela aparecia com a minha mãe, eu fui falar que ela aparecia com a minha mãe. Ela falou que eu estava idolatrando, rasgou o próprio retrato dela. E eu tinha uma agenda que tinha uma foto, poxa, eu era adolescente. Umas fotos de artista com o nome dos artistas para eu gravar, os artistas que eu gostava. Bruna Lombardi, Daniela Pérez, Raul Gazola, assim. E eu tinha o nome do pessoal do lado da foto. Eu fui trabalhar um dia, eu trabalhava na sorveteria. Quando eu voltei, estava lá no meu quarto tudo rasgado no chão. Tudo rasgado, dizendo que eu estava de idolatria. Eu não estava idolatrando. Eu só tinha, assim, cada adolescente tem um jeito de guardar algo, de ter alguma coisa. Tem época de papel de carta. E eu tive a ideia de fazer essa agenda com foto dos artistas. Hoje em dia eu nem ligo essas coisas, mas eu tive essa ideia, foi coisa de adolescente. A gente tem que ter sabedoria para lidar com adolescente. E aí ela foi e rasgou as fotos que eu tinha. Foi uma dor imensa. Chegava às vezes do trabalho, na hora do almoço, ia lá, acredite se quiser, irmãos. Eu ia lá na panela procurar comida para almoçar, que eu ia voltar para o trabalho. As panelas todas, olha isso. E ela era crente da Assembleia, daquelas fervorosas. Da Assembleia de Deus de Cordovil. As panelas tudo limpinha, que a panela dela é toda areadinha, com pano de prata em cima, como se tivesse tudo sido esquentado, tudo direitinho. Quando eu destampei as panelas, tudo vazio. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou comer? Voltei pro trabalho, chorei um pouco lá, fui lá nos fundos, morava nos fundos, num quarto separado da casa dela, chorei. Voltei pro trabalho. Aí a menina falou assim pra mim, até a menina que arrumou pra mim, era filha de uma irmã da igreja, a Valquíria. Ela falou assim, o que foi, Dani? Aí eu nada, eu com cara de choro. Ela, o que foi? Falei, nada. Aí quando eu tive a oportunidade, ela era como se fosse uma gerente de lá, eu falei assim, não, eu cheguei lá pra almoçar. E a minha tia não tinha feito almoço, não tinha nada pra eu comer. E eu saía às vezes do trabalho na hora do almoço, já passava na feira, vinha trazendo feira para ela lá para casa. Passei um bom pedaço depois de perder minha mãe na casa dela, passei. Foi Olinda isso. Sabe? Então assim, foram momentos que não tem como esquecer. Não tem como esquecer. Mas o Senhor me fortaleceu, hoje eu tô aqui. Quando eu tive várias vezes, parecia que eu ia morrer, eu falava, Senhor, não me deixa aí antes dos meus filhos serem criados. Porque eu peço que os meus filhos não sejam criados pela mão dos outros, porque ser criado pela mão dos outros é horrível. Quando minha mãe faleceu, ela disse que ia terminar de me criar, mas ela só me arrasava, ela me batia, sabe? Ela só pintava comigo. E era uma tia que eu admirava. Entendeu? Aí já teve momentos de eu adolescente, tinha um bar do lado da sorveteria que eu trabalhava e tinha um pessoal lá. Teve uma vez que eu cismei de fugir de casa. O menino gostava de mim, eu gostava do menino. Fui parar na casa dele. Ele falou que a mãe dele tinha uma vila de casa, fui parar na casa dele. E aí a mãe dele pegou, não deixou eu ficar, me levou na delegacia, porque eu era novinha, né? Aí ela foi me levando na delegacia. E depois da delegacia, ela foi me levando na casa da minha tia. Quando eu voltei lá, minha tia me botou pra dormir dentro de casa pra eu não fugir mais. Mas eu já não aguentava mais aquilo. E era assim a minha vida. Muitas das vezes as pessoas fazem coisas que a gente olha assim e fala assim, gente, esse povo é evangélico? Eu não quero ser crente desse jeito, não. Só que é complicado. Não é todo crente. Tem crente que passa dos limites. E tem crente que não. Tem crente que tem mesmo a unção do Senhor, que tem o dom de ajudar, sem jogar na cara, sem maltratar, sem pisar,
sem jogar no buraco. Tem crente que ora até mesmo sem conhecer. Então eu falo para vocês nessa noite, se vocês precisam de oração, oração para a família, ou qualquer pessoa, coloca nos comentários. Peço a vocês que vocês curtam o vídeo, compartilhem, que eu preciso de inscritos também. Né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. E eu vou estar sempre orando por vocês e por quem vocês escreverem o nome. Tá bom? Eu passo o nome para um papel e vou estar orando. E sempre que eu tiver oportunidade, se eu for subir monte, eu vou estar levando o nome e vou estar orando. Em nome de Jesus. Boa noite, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que todos tenham um domingo abençoado. Eu tenho que dormir porque de manhã é Santa Ceia. E nós precisamos descansar. Amém? Senhor, Deus e Pai, eu venho te entregar a vida de cada um que vai assistir esse vídeo nas tuas mãos. Que o domingo de cada um seja abençoado. Que, Senhor, a vida de cada um seja abençoada. Aqueles que tiverem parentes, meu Pai, enfermos, parentes em cadeias, parentes que precisam de libertação, parentes, Senhor, que tem causa na justiça. Pai, que Tu venha estar entrando com providência em qualquer problema na vida deles. Que Tu venha mostrar qual é a solução, que Tu venha fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer. Toma a nossa noite nas Tuas mãos, nos dá uma noite de sono e tranquilo, debaixo da Tua proteção. Essa é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém.